Eu juro. Essas últimas palavras de Joel no primeiro The Last of Us cravaram um desfecho de um dos jogos mais impactantes da década. 7 anos depois, estamos no centro do pós-apocalipse novamente, com a difícil tarefa de desconstruir nossos heróis e virar os holofotes para outros pontos de vista. E não, você provavelmente não está preparado para isso. The Last of Us Parte 2 é, de fato, um game sobre ódio, como o próprio diretor Neil Druckmann já havia declarado. Não espere pela mesma jornada intimista do antecessor. A Naughty Dog ousa expandir a história com faces inéditas e uma experiência agridoce, por falta de um termo mais exato. Se sua única dúvida é saber se deve ou não jogar este game, já facilito aqui. Sim, essa é uma experiência inigualável e dificilmente algum review conseguirá captar toda essa complexidade. Já aviso que esse vídeo não contém spoilers de The Last of Us Parte 2. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Por meio de uma narrativa não linear, a história viaja pelos anos entre o presente e os acontecimentos logo após o final de The Last of Us. Tudo se amarra, não há pontas soltas entre o que aconteceu e o que não foi mostrado. Você compreende como Ellie e Joel se instalaram na comunidade de Jackson, onde Tommy vive. Você acompanha diálogos e momentos marcantes na vida da dupla e aos poucos entende como as relações se modificaram durante o tempo. Quais pilares foram quebrados, quais foram erguidos. O tempo deixa claro que a vida encontrou seus eixos dentro do que ali pode ser considerado normal. A comunidade de Jackson possui um sistema de sobrevivência, produção e segurança em que nossa protagonista Ellie parece muito bem estabelecida. Ellie distribui suas tarefas de patrulha entre os pequenos prazeres e, claro, passar o tempo com o amigo Jesse e a amiga e namorada Dina. Dina é um refúgio para Ellie, alguém que veio logo depois de todos os traumas e perdas da história contada no DLC Left Behind e no primeiro jogo. Ela é um rosto novo no qual Ellie deposita esperança e certa paz, quase beirando uma fuga da realidade. Ellie e Dina são maduras por tudo que passaram, mas ainda são adolescentes no final do dia. Cada expressão, brincadeira e interação entre todos os personagens é repleta de personalidade. Os diálogos estão ainda mais naturais e sinceros, e novamente a dublagem em português faz um trabalho primoroso. Todo o cuidado da localização de expressões e brincadeiras é digno de aplausos. A Naughty Dog soube trazer novamente a carga emocional que definiu The Last of Us. Ela está nos olhares e nos gestos dos personagens, na trilha sonora impecável e no silêncio dos momentos mais dolorosos. E, sobretudo, ela está na beleza. O jogo apresenta flashbacks dos quais não queremos mais acordar e momentos de respiro e sossego, com destaque à visita a um museu abandonado, com cenas tão sublimes e significativas que evocam um sentimento similar ao que sentimos no memorável encontro com as girafas do primeiro game. Do outro lado dos muros estão as facções, cada uma com sua própria forma de atuação. A Washington Liberation Front, a WLF, possui armamento militar, cães treinados e bases espalhadas por Seattle, enquanto os Serafitas atuam de forma mais silenciosa, com postos escondidos e uso de arco e flechas, além de se comunicarem uns com os outros por assobios para sinalizar o estado de alerta. É importante reforçar que o jogo apresenta novas faces e pontos de vista diferentes dos mesmos fatos. Acredito que talvez nem todos os jogadores tenham paciência com as mudanças, mas é admirável a decisão ousada da Naughty Dog em sair da zona de conforto e apostar em um enredo imprevisível. Ela reforça a ideia de que há e sempre houve um mundo além da dupla Ellie e Joel, com espaço para vários questionamentos. É uma abordagem que talvez não concordemos, não nos floresça apego à primeira vista, mas não deixa de representar a realidade que contempla esse universo complexo e cheio de histórias de The Last of Us. Algumas mecânicas do primeiro jogo retornam aqui, fazendo o jogador se sentir em casa. O esquema é o mesmo: explorar os lugares, esconder-se atrás de coberturas na presença de infectados e inimigos humanos, craftar itens e saber usar o ambiente a seu favor para sair ileso.
Novidades muito bem-vindas deixam um gameplay mais fluido e diversificado do que no game anterior. A possibilidade de pular é uma delas. Por vezes a ação é desengonçada, mas é eficaz e traz variedade à movimentação de Ellie. Também há mais opções no cenário que incentivam a escalada de carros e prédios para alcançar andares superiores como rota alternativa. Essa verticalidade promove alguns puzzles de cenário. A interação com o ambiente é melhor aproveitada aqui. Senti que no comando de Ellie eu tinha mais possibilidades de conhecer cada canto, explorar áreas que de longe pareciam inexploráveis. E se a princípio eu temi que a garotinha do primeiro jogo pudesse estar em apuros ao entrar em um lugar hostil, bastou pouco tempo no comando da Ellie crescida para saber que nenhuma ameaça é páreo para sua coragem e agilidade. A não ser que você decida ignorar as possibilidades de exploração e siga direto para o objetivo, saiba que é possível perder longos minutos examinando cada construção abandonada. E isso é recompensado com suprimentos e um mergulho mais profundo nas histórias paralelas que compõem a história geral do jogo. Como era de se esperar, cartas e bilhetes esquecidos pelo caminho mostram mais de como a vida era quando a infestação começou, quais os medos atuais e como funcionam as facções. E revelam pessoas com motivações semelhantes às de Ellie. Ellie tem um diário em que faz anotações e desenhos ao longo do caminho. Eles revelam muito do que se passa na cabeça da jovem, incluindo o que não é verbalizado em cutscenes. Checar o caderno com o passar dos dias é importante para compreender os sentimentos de Ellie em sua completude. Ela usa a arte para dar forma aos traumas e expressar de forma sutil como a delicadeza ainda luta para resistir cercada pelo ódio. Mas bem, The Last of Us mostra que ainda há espaço para beleza no meio do caos. É possível aproveitar alguns momentos de respiro tocando violão. E sim, realmente tocando com o direcional indicando a nota e o touchpad fazendo o papel das cordas. Não é tão simples fazer a troca de acordes, mas nada te impede de ficar treinando clássicos já conhecidos ou músicas que você quiser inventar, fica ao seu critério. In my mind, my gun, they comfort me. De volta ao caos, a sensação é de perigo iminente, até que você se acostuma aos barulhos do silêncio e aprende que as ameaças tocam em outra nota. Sons da natureza que domina o concreto, portas rangendo, barulhos de copo quebrando ou caindo com o vento lá fora. Tudo parece muito vivo. É realmente convincente a ideia de que existe uma forma de vida ali, Ellie estando ou não presente. E é claro, existem as ameaças reais. Já conhecemos os infectados e não há grandes novidades em relação a eles, mas devo destacar alguns ajustes que incrementam o desafio. Os instaladores são mais assustadores a princípio. A movimentação é mais trabalhada, são mais rápidos e ainda estão mais atentos a qualquer ruído que você possa fazer. Eu fiquei realmente frustrada em cada uma das vezes em que fui pega por puro vacilo, pela pressa ou por um movimento impensado. Os corredores continuam sendo a ameaça mais superficial. No entanto, quando estrategicamente posicionados próximos a instaladores ou ameaças maiores, são excelentes em estragar seus planos e chamar a atenção dos demais inimigos. Os perseguidores estão ainda mais espertos. Não é tão simples identificá-los no escuro e eles fazem o possível para te rodear e atacar de forma imprevisível, o que em ambientes mais detalhados e repletos de obstáculos pode se tornar uma bela de uma dor de cabeça. E não adianta usar o modo escuta. Provavelmente será tarde demais quando você perceber a presença de um deles. Os baiacus ou vermes continuam exigindo maior poder de fogo para derrubá-los. São mais fáceis de lidar a longa distância, com lança-chamas ou armadilhas explosivas pelo caminho. E o novo infectado, fruto de uma mutação dos últimos anos, é o trôpego. Ele explode um gás tóxico que pode corroer sua pele ou, no mínimo, atrapalhar o campo de visão, dando abertura para que outros infectados se aproximem de Ellie. Não é tão difícil se desvencilhar de um trôpego solitário, mas é um desafio interessante quando ele está junto de outros infectados. E aqui é muito mais raro encontrar salas com apenas um tipo deles. Com novas ameaças, novas possibilidades de defesa. Ellie consegue correr e ao mesmo tempo atirar tijolos, garrafas e bombas para atordoá-los enquanto se afasta, o que ajuda a não ser uma presa tão fácil quando o stealth não funcionar. Além disso, a nova função de esquiva é muito útil, especialmente contra instaladores. Se aplicada no momento exato, pode dar espaço para um contra-ataque efetivo.
Além das criaturas infectadas, a presença das diferentes facções e seus seguidores também garante passagens repletas de humanos muito bem espalhados pelo cenário. Eles ficam em sacadas e janelas de andares superiores com uma visão mais ampla, em corredores e portas também. É preciso criar uma estratégia para decidir qual atacar primeiro sem que outro a veja. Ellie não possui a mesma força que Joel nos combates corpo a corpo. Por outro lado, é muito mais ágil do que o seu mentor. É realmente muito prazeroso ver Ellie colocando em prática muito do que aprendeu com Joel, ao mesmo tempo em que a personagem não é apenas um reflexo adaptado. E em alguns momentos a abordagem mais bem sucedida é a stealth, já que para chegar ao objetivo é preciso reservar alguns segundos para abrir uma porta ou passagem, e é impossível fazer isso com inimigos te atacando por todos os lados. Eles também possuem cães que podem farejar o seu cheiro e revelar sua posição, o que a impede de ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Se um cão a encontra, é possível matá-lo, mas como isso alerta todos os inimigos da área, pode não ser a opção mais inteligente. De todo modo, é possível ver o rastro do seu cheiro com o modo escuta e distrair os animais jogando tijolos e garrafas no sentido contrário ao seu, possibilitando uma fuga mais tranquila. A inteligência artificial realmente está mais aprimorada do que no jogo anterior, então não pense que passar agachada a centímetros de um inimigo a deixará totalmente imperceptível. E também se viram no último segundo para checar a retaguarda. Os ataques furtivos precisam ser mais rápidos e silenciosos. Para isso, manuais e revistas pelo caminho abrem novas árvores de habilidades que podem ser melhoradas com as pílulas encontradas nos locais abandonados e cofres. Há melhorias para combate corpo a corpo, sobrevivência, fabricação de itens e, claro, as habilidades furtivas. De certo modo, você pode moldar a Ellie para o tipo de gameplay que você preferir, mas não conseguirá melhorar todos os pontos em uma única jogatina. Em alguns pontos do caminho, há mesas e ferramentas em que é possível fazer melhorias nas armas. Também é possível encontrar colders que possibilitam carregar mais de uma arma no menu rápido. Os controles para alterná-las funcionam, apesar de soarem um pouco confusos na hora da briga. O ideal é esquematizar quais armas pretende usar no comando rápido. O arco e flecha ainda é uma das minhas armas preferidas por possibilitar ataques silenciosos e, em alguns casos, até mesmo a recuperação de flechas usadas. É possível usar as armas enquanto ela está deitado no chão, escondida entre a grama, o que é muito útil dependendo do cenário em que você se encontra se não tiver coberturas próximas. Ellie também pode usar armas brancas deixadas pelos inimigos para ataques extremamente brutais. Um belo contraste com sua figura tão pequena e nada frágil. I found her! Apesar de todas as melhorias, encontrei em alguns momentos o mesmo deslize do primeiro jogo. O NPC que me acompanhava às vezes se enfiava na minha frente durante um momento tenso e acabava atrapalhando o caminho durante fugas ou trocas de cobertura. A inteligência artificial também não compreende os movimentos em falso dos companheiros. Mesmo que eles atravessem um corredor com inimigos à espreita, jamais serão notados. Esse deslize, no entanto, não é mais tão escancarado quanto antes. Por fim, toda a beleza e riqueza dos cenários são de fato admiráveis, mas em 2 momentos do meu gameplay, o jogo sofreu uma considerável queda de frame rate. Vale pontuar que eu joguei num PS4 normal, não no PS4 Pro. Em mais de um ponto, ao entrar em um cenário muito amplo e totalmente novo, a renderização demorou um pouco para mostrar todos os elementos do cenário, mas essas são questões que podem ser corrigidas em patches após o lançamento. A Naughty Dog também confirmou que adicionará mais opções de acessibilidade no dia do lançamento, um ponto muito admirável em The Last of Us Part 2, que oferece dezenas de opções para jogadores com algum tipo de deficiência visual, auditiva ou física. Got you, asshole! Seria injusto terminar esse review sem um tópico à parte, especialmente para Ellie, nossa protagonista. Ellie mudou, por um lado pela ação natural do tempo. Ela já não é mais uma garotinha, tem a sua própria forma de ver a vida, gostos e comportamentos próprios daquele período entre o final da adolescência e o início da juventude. Por outro lado, a mudança é um reflexo de tudo que ela passou desde que a conhecemos, em 2013, e todos os pesos e sombras que ela carrega da dura realidade que compõe The Last of Us. Sua raiva, rebeldia e indignação parecem vir primariamente da culpa por não saber o que é certo ou errado em um mundo como esse. E conforme ela lida com todos esses sentimentos, confronta memórias e reage ao presente, ela se torna mais fria, vingativa e centrada em seus objetivos.
Ainda há a doçura e bom humor que conhecemos, ali no fundo, ao lado das muitas consequências em crescer em um cenário como este. Ellie se tornou uma das personagens mais completas e profundas que já vi em um jogo, justamente por mostrar que sua construção não se baseia apenas em uma única narrativa possível, e sua gama de personalidades e sentimentos é muito mais ampla do que cogitamos até o momento. Ellie sentirá o amor em suas diferentes abordagens, sentirá alívio, sentirá muita dor, muita raiva, rebeldia e brutalidade. E você sentirá tudo isso junto com ela, em cada passo que torna essa história mais complexa e imprevisível. You remember me? Yeah. You remember me. Apaixonados por The Last of Us encontrarão uma história completa, muito mais ampla do que se imagina e com muitos motivos para se emocionar. The Last of Us Parte 2 dificilmente será como você espera. E não digo em quesito de qualidade, mas sim pela complexidade e amplitude que a trama ganhou com este segundo jogo. Há muito aqui a ser visto, sentido e compreendido. Talvez a compreensão venha só alguns dias após o término do jogo. É uma experiência exaustivamente emocional, que nos acaricia e esbofeteia o tempo inteiro, nos faz questionar e olhar por perspectivas não imaginadas. Apesar de alguns deslizes, é um game único, que provavelmente dividirá opiniões, mas assim como o anterior, vai marcar a geração e será material de conversas por muito tempo. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo.